Bom dia, pessoal. Já deu aí 2 minutinhos do nosso horário, então vamos começar. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar Medindo as Emissões de Gases de Efeito Estufa na Agricultura Brasileira, realizado pelo PwC AgTech Innovation e pelo Land Innovation Fund, junto com a Regrow. Eu sou Bruna Marinelli, executiva de contas da Regrow para Brasil e América Latina, e estou super feliz de estar aqui recebendo os nossos convidados e facilitando e iniciando aí essa conversa super importante com todos vocês. Queria avisar que a gente está gravando o webinar e então a gente vai mandar ali a gravação por e-mail para todo mundo que se inscreveu, tá bem? Para que a gente esteja todo mundo na mesma página sobre o conteúdo a ser coberto hoje, aqui rapidamente uma revisão de novo da nossa agenda. Então, eu vou abrir essa conversa contextualizando sobre o que é o programa Soja Sustentável no Cerrado, do qual esse webinar faz parte, e vou passar um overview sobre a Regrow, né, o que é a empresa e quais são os nossos produtos para quem não está familiarizado. Depois passo a bola para o Bruno Alves, pesquisador da Embrapa Agrobiologia, que vai cobrir os desafios atuais nas metodologias atuais de medição do gás de efeito estufa em sistemas de produção tão diversificados, né, que a gente tem no Brasil. Depois dele, a gente passa o microfone para o Daniel Perundi, que é PhD em Engenharia Agrícola e Biológica e faz parte do time de ciências da Regrow. Ele que vai explicar sobre o que é e por que é tão importante o processo de calibração e validação do NDC, que é o modelo de solo da Regrow, toda vez que a gente começa a operar em novas geografias, aqui falando especificamente do Brasil. E a Ingrid da Cargill vai fechar nossa conversa apresentando o programa Ressolo, que é o programa de agricultura regenerativa da Cargill no Brasil, e falando como que eles estão abordando, né, no programa essa parte de medição das emissões, né, de gás de efeito estufa resultantes da regeneração do solo. E aí, gente, a gente vai deixar para o final a sessão de perguntas e respostas, então vão aí compartilhando, convido a todos a compartilhar suas perguntas durante todo o evento, que a gente vai fazer o máximo para responder o máximo de perguntas no final, direcionando aos painelistas, tá bem? Bom, então o que é o programa Soja Sustentável no Cerrado, né? Ele é uma iniciativa resultante da parceria da PwC AgTech Innovation com o Land Innovation Fund e o apoio estratégico de Cargill, CPQD, Embrapa e Embrap. Ele é um programa com o objetivo de fomentar a sustentabilidade na cadeia produtiva da soja, e a Regrow foi, na edição de 2024, esse quarto ciclo, foi uma das startups selecionadas e investidas pelo programa. Esse investimento que a gente recebeu foi o que nos possibilitou a progredir com a adaptação das nossas tecnologias, né? Tanto investindo no time de sensoramento remoto quanto no time de ciências ambientais, para adaptar as nossas tecnologias para o Brasil. Então, fica aí meu agradecimento em nome da Regrow, ao AgTech Innovation and Innovation Fund, mas também em nome de todo o ecossistema, né, que se beneficia com o avanço dessas tecnologias. Aí, pessoal, falando sobre a Regrow, né, um pouquinho para quem não está familiarizado, a Regrow é uma empresa norte-americana, baseada nos Estados Unidos, mas que está globalmente presente. Hoje a gente tem programas, né, nossas tecnologias viabilizam programas de MRV agrícola, que é o Measurement, Reporting Verification, em 45 países, e a gente está ainda expandindo. A missão da Regrow, né, como empresa, é tornar a agricultura resiliente globalmente. Hoje, os nossos produtos, eles focam, sim, na parte de medição de emissões de gás de efeito estufa e sequestro de carbono ao solo provenientes da agricultura, o que está muito ligado a um dos grandes desafios globais, que é a nossa adaptação às mudanças climáticas, mas a gente entende que não é só isso, né? Existe um outro enorme desafio global aí da gente como sociedade, que é a capacidade de continuar alimentando uma população crescente. Então, os especialistas estimam um crescimento de 35% da população mundial até 2050 e, com isso, uma necessidade de, pelo menos, dobrar a produção agrícola. Então, esse é um outro grande desafio e a gente vê que a resiliência na agricultura é realmente o único caminho que vai nos levar a esse objetivo, né?
Aqui eu trago alguns logos de empresas representando clientes e parceiros da Regrow ao redor do mundo. Então, a gente acaba atendendo tanto instituições públicas e governamentais, como é o caso do USDA. Eles usam nossas tecnologias para elaborar o Inventário Nacional de Emissões. E aqui algumas logos representando empresas, corporações, né, que estão em toda a cadeia agrícola, tá? Desde grandes produtores, processadores e traders, e também empresas de bens de consumo. Basicamente, qualquer empresa que tenha um ingrediente, né, da agricultura na sua cadeia de fornecimento e tenha meta de redução, pode usar as tecnologias da Regrow. E aqui eu não trouxe nenhuma logo, mas a gente também atende muitos desenvolvedores do projeto, empresas que desenvolvem projetos de carbono na agricultura e usam nossas tecnologias para isso, tá? Os principais produtos hoje da Regrow são esses dois, são duas plataformas, né? Software as a Service. Um é o Sustainability Insights e outro o MRV. O Sustainability Insights, ele ajuda as empresas a basicamente elaborarem seus inventários de emissão, né? A identificarem com acurácia sua pegada de carbono do escopo 3. E muitas empresas estão usando essa plataforma para, na verdade, não elaborar o seu inventário, mas corrigir os dados do seu inventário. A gente sabe que muitas empresas hoje, para fazer um inventário, utilizam fatores de emissão estáticos e genéricos, né, de bancos de dados, e muitas vezes, a maior parte das vezes, esse fator de emissão daquele ingrediente não representa o local de fornecimento específico daquele ingrediente da empresa. Normalmente é um fator de emissão geral nível país ou até de outros países que nada tem a ver com aquele lugar, o que torna um desafio muito grande para as empresas a tomarem decisão de compra e entenderem onde que estão as oportunidades de fato de atuação junto aos seus fornecedores, né? Sem contar que esses fatores de emissão global não consideram ali a parte de remoção de carbono no solo, que é tão importante quando a gente fala de Brasil. Então, pode ser uma grande diferença. Essa plataforma tem uma parte de planejamento também, com sugestão de cenários de intervenção, intervenções isoladas ou combinadas, com base no potencial de redução de fator de emissão para as empresas realmente começarem a planejar intervenção em campo. E o MRV, acredito que já seja uma categoria mais estabelecida, né, atualmente, que é o Measurement Reporting e Verification. A Regrow oferece essa plataforma, que é uma infraestrutura que possibilita qualquer proponente de projeto na agricultura fazer uma gestão de programa ponta a ponta, desde a coleta de dados do produtor, né, na interface, por meio de integração com o sistema de gestão de fazenda, o upload de shapefiles, até o processamento desses dados até o final ali de uma safra ou do ano, gerar os resultados de redução de emissões, né, e sequestro de carbono no solo, de forma a estar em conformidade com os standards, com os certificadores globais. E aqui, tanto para offsets, né, para geração de ativos de carbono, que é chamado de offset, mas para ser comercializado, para fins de compensação de emissões, mas também para insets, né, que no nosso caso aqui, principalmente insets, que é a geração de dióxido de carbono que as empresas usam para neutralizar das emissões da própria cadeia de fornecimento. E o que está por trás desses produtos, né? O core da Regrow é justamente a combinação dessas duas partes. As nossas capacidades de sensoramento remoto, por meio de uma plataforma proprietária chamada Optis, Operational Tillage Information System, e a combinação disso com o DNDC, que é o modelo de solo, modelo biogeoquímico de solo da Regrow. E qual que é a função de cada uma dessas partes? Nossas capacidades de sensoramento remoto conseguem identificar as culturas que foram plantadas, quando foram plantadas, e práticas agrícolas aplicadas naquele talhão, naquela região especificamente, práticas de manejo de terra também. A gente usa esses dados associados a dados estatísticos e governamentais, como dados de clima, dados de solo. E se a gente está falando de programa de MRV, a gente também considera input do produtor, né, dados de fertilizante, dados de rendimento, enfim. E todos esses dados, então, são usados como input, né, para ser processado e digerido pelo DNDC, que é um modelo biogeoquímico, modelo matemático de solo da Regrow, The Nitrification Decomposition Model. O que esse modelo faz é estimar as emissões de gás de efeito estufa e sequestro de carbono no solo
E ele faz isso simulando a dinâmica de nitrogênio e carbono no solo e mostrando como que essa dinâmica muda de acordo com a adoção de práticas agrícolas regenerativas específicas. O DNDC não é o único modelo de solo que existe, e aqui a gente traz aqui alguns diferenciais do modelo de solo, né? Então, ele é um modelo que foi desenvolvido há 30 anos atrás na Universidade de New Hampshire, então ele é amplamente validado, revisado por pares de mais de 500 publicações. Ele é o primeiro modelo de solo que teve a aprovação generalizada, né, aprovação geral do Climate Action Reserve, que é o CAR, que é um dos grandes principais estándares internacionais, que hoje opera só nos Estados Unidos, mas o fato da gente estar em compliance com eles diz muito sobre o nosso alinhamento, né, das metodologias com a Verra e com outros certificadores globais também. E ele é aplicável a uma ampla gama de sistemas agrícolas em todo o mundo, né? Então, ele é muito escalável, assim. E aqui um parênteses, sim, ele é escalável, mas não é nada simples, né? O processo de calibrar e validar um modelo para cada ingrediente, para cada local, e aí a gente fala de um nível de IPCC Zone, né? Não é nem país, não é estado, é zona de IPCC, e para cada prática agrícola, né, que é adotada. Então, existe um processo científico complexo por trás disso, que é o que o Daniel vai abordar hoje depois do Bruno. E, por fim, que também é super importante, a gente sabe que nenhum modelo, os modelos fazem estimativas, nenhum modelo é perfeito, mas um grande benefício aqui é que o DNDC consegue identificar e fornecer medidas de incerteza, que é tão importante para um proponente de projeto na hora de submeter um projeto para uma verra, para um certificador, decidir junto com o auditor qual é o nível de conservadorismo que você quer na hora de submeter seu projeto e decidir até deduzir essa incerteza do que você está do projeto que você está subindo, tá? Bom, quem me conhece, eu estou vendo alguns nomes aqui de inscritos que eu já conheço, que eu já fiz reunião, ali conversei no one-on-one. Quem me conhece sabe que eu sou nova na indústria, estou fechando o meu primeiro ano de experiência aí na área de carbono na agricultura. Sabe que, bom, estou aprendendo um monte sobre isso nesse ano que eu estou atuando e, para ser sincera, quando eu comecei a entender a complexidade que era a mensuração de gás de efeito estufa na agricultura, com tamanha diversidade de ingredientes, clima, solo, sistema de produção totalmente diferente no mundo inteiro, até no Brasil, eu era bem cética, assim, em relação a metodologias, assim. Então, eu achava que, cara, ou as metodologias tinham rigor, ou elas tinham escala, né? Não tinha como ter os dois. E conforme a gente vai estudando, entendendo o potencial dos modelos de solo, eu fico mais otimista em talvez entender que não precisa ser uma escolha binária, né? Dá para ter o rigor exigido pelos padrões e com uma escala que dê para viabilizar programas de fato, né, para ação. E eu fecho aqui minha apresentação com essa citação do estatístico britânico, George Box, e passo a bola aí para o Bruno, da Embrapa. Muito obrigada. Ok, Bruna. Antes da gente começar, eu queria agradecer a oportunidade dada pela AgriGrow, né, para a gente participar desse webinar. É um assunto bem interessante, a sua abordagem aí explicando, né, a perspectiva da modelagem e do acesso a gases, as emissões, né, de gases de efeito estufa pela AgriGrow são bem interessantes e estão bem alinhados até com o que eu pretendo mostrar aqui na minha apresentação. Eu sou pesquisador da Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro. Já estou aqui há quase 30 anos e tenho trabalhado bastante com esses gases de efeito estufa, especialmente na questão de medição, né, desses gases. E aí a primeira pergunta que a gente faz é por que a gente mede gás de efeito estufa, né? Que gases são esses? Eu acho que nossa audiência deve conhecer, mas vale a pena lembrar. Nós estamos falando basicamente do dióxido de carbono, que é o CO2, do metano e do óxido nitroso, né? São gases que retêm, né, a radiação infravermelha, então mantém um calor na atmosfera. E o que tem acontecido ao longo do tempo quando a gente olha esse gráfico? Né, é que as concentrações, né, desses gases, e aí especificamente dióxido de carbono, né, ela
tem flutuado, lógico, ao longo dos anos, né? Estão falando em milênios, mas pela primeira vez, né, a gente ultrapassa bastante essas concentrações em relação ao que a gente poderia chamar de uma linha limite ali que a gente alcançou ela basicamente em 1950 e nunca tinha alcançado antes, né, na história dos registros que a gente tem sobre gases de efeito estufa. E aí são técnicas de amostragem, né, para poder conhecer essas concentrações. Então, ou seja, hoje a gente está num limite bastante elevado dessas concentrações na atmosfera e próximo. E isso está muito relacionado, se a gente vê aqui pelos anos também, ao incremento de temperatura na atmosfera. Então, são gases que retêm calor e com a sua aumento de concentração, a temperatura está subindo. Então, tem uma relação bastante forte aí. Próximo. Inclusive, se discute muito, né, a relação disso com a atividade solar, né, que isso poderia justificar esse aquecimento, mas esse slide da NASA é bem interessante, mostrando em vermelho, né, o aumento da temperatura na atmosfera e em amarelo a atividade solar. Ou seja, tem relação, mas não explica, né, o que está acontecendo aparentemente. Próximo. Ou seja, a preocupação realmente é grande em relação a esses gases de efeito estufa, né? E a gente tem vivido recentemente as consequências, né, dessa mudança climática que a gente vinha esperando ao longo do tempo, mas que já está acontecendo. A gente está vendo, né, eventos extremos, né, ocorrendo no Brasil, no mundo, né? E esse ano está especial, né? Aqui no Brasil a gente espera que não aconteça mais nada de sério, mas realmente está difícil. Próximo. Então, a importância que a gente vê de fazer essas medidas vem justamente desse esforço, né, que a gente precisa para combater essas mudanças climáticas, ou seja, temos que reduzir, lógico, pensar em adaptação, mas reduzir também emissões desses gases para a atmosfera. É um esforço que envolve todos os setores da economia, né? À direita, vocês estão vendo aí, né, a participação de cada setor inventariado, né, no Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa, e a gente vê, né, energia em azul, a agropecuária em amarelo, a mudança de uso da terra em verde, compartilhando aí grande responsabilidade, né, nas emissões de gases, e mesmo reconhecendo, né, que a agropecuária tem como sua importância principal a produção de alimentos, a segurança alimentar, né, a gente tem que procurar também trabalhar de maneira a mitigar essas emissões de gases, né, dada a sua importância quando a gente está olhando para o Brasil. É só um anterior, rapidamente. Pode só voltar a isso. Bom, e como é que a gente vai trabalhar nesse processo, né? Melhoria de sistema de produção. Tá, então eu produzo de um jeito, a gente tem que produzir de outro para diminuir a emissão. Precisamos medir, né? Senão, como é que eu vou saber que eu saí de um sistema para outro e eu melhorei? Então, aí vem a importância da gente ter que medir gases, monitorar gases de efeito estufa. Acordos internacionais, né? Existe uma preocupação global sobre essa questão das emissões, então os países estão se comprometendo em reduzir emissões, mas isso tem que ser provado. A gente tem que relatar. Olha, consegui, eu era assim e agora reduzi para tanto. Ou seja, a gente precisa medir e contabilizar essas emissões, né? Da mesma maneira para políticas públicas, para questões de mercado, né? Você tem as empresas interessadas, né, em reduzir suas emissões, você tem acordos, você tem regulações, obrigações de redução, ou seja, isso acaba até gerando, né, o que a gente chama de mercado de carbono, ou seja, uma empresa reduz, consegue crédito de redução, porque ela reduziu bastante, e ela pode vender isso para uma que não está conseguindo reduzir. Para isso, a gente está falando em negociação e a gente tem que realmente conseguir relatar, né, contabilizar que aquela mitigação foi alcançada de fato. Próximo. E para fazer isso, como é que a gente trabalha, né? Tem várias questões metodológicas, né, que são muito difíceis quando a gente vai para campo, de fato, né? Para avaliar carbono, por exemplo, é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né? Tem que abrir buraco, né? A gente tem que medir densidade do solo, precisamos medir teor de carbono para quantificar esses estoques, né?
Então, existe uma demanda grande, um esforço de campo caro para conseguir levantar amostras. Depois tem a questão do laboratório, né? A análise por combustão para quantificação do carbono é a bala de prata, né? Que todo mundo segue e é caro para medir isso aí. Então, carbono do solo é um grande desafio e a gente vai ver que é importante verificar depois, né? Carbono, a gente está falando em remover, tirar gás da atmosfera. Então, a gente depois tem que provar que conseguiu tirar de fato. Então, é uma lógica de visita 1, visita 2, visita 3, com toda essa amostragem a campo, que torna o processo caro. Próximo. Para os outros gases de efeito estufa, aqui um exemplo interessante, a Bruna comentou, né, da questão dos fatores de emissão que são levantados para uma condição, e de fato é assim, né? Nesse slide maior aí, vocês veem umas caixas ali metálicas, isso está no campo, a gente está medindo esses gases que estão saindo do solo, e veja que a gente vai conseguir um fator de emissão, um índice de emissão, né, que vale para um ano inteiro, que está sendo obtido para uma condição de solo, para um clima, para uma cultura. E isso tem que ser repetido, às vezes, 1, 2, 3 anos no mesmo local para diminuir a incerteza do número que a gente gera, né? Para animais, mesma coisa. A técnica que a gente mais utiliza é do hexafluoreto de enxofre, são essas cangas penduradas no pescoço dos animais, e são monitoramentos que levam 1, 2 anos para que a gente tenha uma boa estatística dos números que a gente consegue capturar de emissões entéricas de metano, ou seja, não é algo muito fácil. E quando a gente segue para sistemas complexos, como sistemas integrados, a coisa piora mais ainda, né? Próximo. Bom, a gente tem que contabilizar esses gases, a gente está lá medindo, né? Pelas medições, eu posso comparar um sistema com outro e escolher, né, aquele que está conseguindo reduzir a emissão. Mas quando a gente vai para a comprovação do sistema de produção, quanto esse sistema conseguiu mitigar em termos de gases, de emissões de gases, a gente precisa somar esses gases, né? O óxido nitroso com metano, com carbono, né? O que é emissão, o que é remoção. E, normalmente, a metodologia que a gente utiliza é a do IPCC, né? A maioria do pessoal trabalha com isso. Porque é globalmente aceita, né, como uma estratégia de contabilizar carbono, só que ela trabalha em diferentes níveis de complexidade. Um nível mais simples, como a Bruna comentou, a gente trabalha com fatores globais, que muitas vezes não representam as localidades que a gente está investigando, que a gente está trabalhando, ou levantando, contabilizando dados, né? E a gente acaba passando para um nível 2, que consegue já ter dados locais, utilizar dados locais, e o nível 3, que é o mais complexo. Próximo. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente está falando de nível de complexidade, como é que a conta é feita? A gente tem o dado de atividade, ou seja, que vem de estatística oficial, e a gente precisa usar a mão de IBGE, CONAB, esse é um outro limitante, quando a gente até pensa no Brasil, né? Em termos de estatísticas oficiais da agropecuária, a gente hoje ainda sofre um pouco com esses números, né? Precisamos trabalhar com mapeamentos e etc. Mas vem a questão do fator de emissão, né? Tier 1, dado médio global. Tier 2, é como eu mostrei naqueles experimentos com as câmaras, a gente medindo lá e levantando o fator de emissão da localidade. Só que cada monitoramento vai atender uma situação específica. Então, a gente precisa ter muitos monitoramentos para que a gente possa chegar num número médio que tenha uma incerteza menor, né? E que a gente consiga uma qualidade melhor de resultado. Próximo. Só para mostrar a vocês uma coisa, depois tem aí um QR Code, se vocês quiserem olhar um pouco. A questão do carbono que eu comentei, né? É caro ir no campo com atividade de campo é um desafio ainda. Mas depois, quando você tem a amostra, tem que analisar carbono é caro. E aí tem tecnologias, a Embrapa trabalhando aí, por exemplo, com uma empresa desenvolvendo aí o SPEC Solo, né? Que pode reduzir bastante o custo de análise de carbono. Então, são avanços que a gente vai tendo, né? Logicamente, isso tem que passar por validação, é baseado na técnica de espectroscopia do infravermelho, mas pensando em escala, é tremendamente importante. Próximo. Bom, e aí a gente volta, né, naquela questão do Tier 2. Complexidade de solo que a gente tem no Brasil, de clima, sistemas de manejo, né? Então, o que acontece? Imagina a gente ter que mapear todas essas condições,
ter que ter experimentos em cada localidade dessa para a gente ter fator de emissão que seja representativo da realidade local, né? Isso é um tremendo desafio, são muitas equipes na Embrapa e em outras instituições de pesquisa no país trabalhando, medindo gás, laborioso, caro, e a gente não consegue avançar muito, né? E a gente já há bastante tempo enxerga que o uso desses modelos biofísicos, eles são fundamentais nesse processo. Se a gente consegue validar um modelo, um bom modelo, né? A gente consegue trabalhar, inclusive, numa abordagem Tier 3, de menor incerteza, e acaba atendendo, né, todas as demandas que a gente tem. Inclusive, uma vez que eu consigo validar um modelo, eu consigo é, trabalhar avaliando pequenas mudanças naquela situação. Por exemplo, se eu tenho um modelo validado para um sistema de produção de milho, eu posso alterar o fertilizante, a forma de aplicação, e o modelo já me antecipa, né, o possível efeito daquela alteração nas emissões de gases, algo que eu teria que fazer como tratamento, ir para campo e medir bastante coisa. Ou seja, esse é um grande desafio que a gente tem, e a modelagem, de fato, é a solução que a gente tem buscado, né? Mas para modelar, a gente precisa medir, precisa ter boa base de dados para poder validar e verificar modelos. Próximo. Para terminar, né, só para a Embrapa está se preparando nessa para a estratégia mais forte, né, nesse trabalho com gases de efeito estufa. Então, está sendo criada uma plataforma temática em carbono, chama Integra Carbono Embrapa, né? E a gente aí vai tentar reunir tudo que a gente tem, todo o esforço, né, que já foi feito, e o esforço a fazer mais direcionado para que a gente possa, então, avançar nessa questão da medição, né, desses monitoramentos e da seleção de estratégias de produção que sejam mitigadoras de gases de efeito estufa. Próximo. Então é isso que eu tinha a apresentar a vocês. A gente vai ter uma oportunidade para discutir também à luz do que os próximos colegas vão apresentar. Obrigado, Bruna, pela oportunidade. Obrigada, Bruno. Agora eu convido o Daniel Peronde, do time de ciências da Regrow, para falar sobre por que a gente passa por esse processo de calibração e validação do modelo para cada nova geografia, e a importância disso, né? Obrigado, Bruna. Obrigado pela introdução. Como a Bruna falou, meu nome é Daniel, eu sou analista de dados, faço parte do time de ciências de pesquisa da Regrow, e eu vou apresentar hoje um pouco mais sobre os processos de calibração e validação do DNDC para o Brasil. É muito importante fazer a quantificação dos gases do efeito estufa na agricultura brasileira, dada a importância do Brasil como produtor de grãos e produtor de alimentos na escala global. E o DNDC, o nosso modelo, ele fornece a possibilidade de quantificar as emissões dos gases do efeito estufa e o sequestro de carbono no solo. Então, com o modelo o DNDC, a gente consegue identificar quais são as práticas agrícolas que podem reduzir ou aumentar o sequestro de carbono no solo. E essas práticas podem variar desde a adoção de cobertura de solo ou até a modificação das taxas de aplicação de fertilizantes. Falando um pouco mais sobre as emissões dos gases do efeito estufa e do sequestro de carbono no solo, eu gosto de trazer essa analogia de que nós temos uma balança. De um lado, as emissões dos gases do efeito estufa, e de outro, a quantidade de carbono que a gente consegue sequestrar no solo. Então, eu tenho um exemplo aqui no canto esquerdo, onde as emissões para esse determinado campo foram muito maiores do que o sequestro de carbono, e aí a gente tem essa barinha em vermelho mostrando que, nesse cenário, as emissões foram maiores do que o sequestro de carbono no solo. E aí, um outro cenário no meu lado direito, onde as emissões foram menores que o sequestro de carbono, e aí a diferença do sequestro e das emissões, a gente tem essa barinha verde mostrando que, nesse campo, a gente teve um saldo positivo, a gente conseguiu sequestrar mais carbono do que emitiu. E, geralmente, quando a gente trabalha nesses projetos de carbono, as emissões são geralmente expressas em toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, geralmente por hectare ou por acre. O próximo.
Falando um pouco mais sobre como que a ciência é construída dentro da Regrow, a gente tem um conjunto de passos. O primeiro é a coleta de dados, então a gente trabalha com diferentes instituições parceiras da Regrow espalhadas pelo mundo, onde a gente vem construindo uma base de dados com experimentos de campo, com dados, com observações. E dessa base de dados, o nosso time de pesquisadores consegue construir ou expandir métodos atuais. Geralmente, essa expansão ou construção envolve a construção de equações matemáticas ou de processos dentro do DNDC, ou até mesmo a calibração de outros processos. Ao fazer todos esses testes, a gente consegue partir para um terceiro estágio, que é a escalabilidade dos métodos. Então, a gente consegue sair de um determinado campo ou talhão e ir para uma determinada região, para fazer a estimativa dos gases para diversos campos em um determinado país ou estado. Falando um pouco mais sobre a coleta de dados, porque é muito importante dentro da Regrow, a gente trabalha com dados de observações de campo, a gente trabalha coletando dados de estudos científicos, recebendo dados de parceiros, instituições e até colaboradores. Nós também temos um time dentro da Regrow que trabalha com sensoramento remoto, coletando dados e identificando, usando satélites e índices de vegetação para identificar determinadas práticas agrícolas, determinadas culturas em determinadas regiões ou países. E a gente também trabalha coletando dados de agências governamentais com respeito à produtividade a nível estadual ou a nível municipal, nesse caso usando dados do IBGE, aqui nos Estados Unidos, usando dados do Departamento de Agricultura. E a partir de termos toda essa base de dados, a gente usa o DNDC. E o DNDC é, como eu falo, o coração da Regrow. Todos os produtos, de alguma forma, interagem com o DNDC. E o DNDC, ele é um modelo mecanístico, também pode ser chamado de modelo baseado em processos. E o DNDC, ele é um modelo complexo, ele faz a simulação de diversos processos que envolvem desde a interação entre a atmosfera, a planta e o solo, até processos no solo, como a fermentação, a nitrificação, a denitrificação, para a estimativa dos gases, e também faz toda a simulação da planta, da vegetação, o crescimento, a senescência. Próximo. E por mais que o DNDC seja um modelo bem complexo, ele faz a identificação da ligação entre as práticas de gestão e os micróbios do solo e liga os processos microbianos aos resultados. Então, a geração desses gases são bioprodutos da atividade desses micróbios. E o DNDC, ele tenta fazer uma abstração dessas comunidades de micróbios no solo para fazer a quantificação desse fluxo de gases para a atmosfera. Próximo. Falando um pouco mais sobre a calibração do DNDC, que é um processo muito importante. Então, como eu falei anteriormente, o DNDC ele é um conjunto de sistemas, um conjunto de processos que são representados por equações matemáticas que precisam de optimização desses parâmetros ou pesos. Então, geralmente, para uma determinada região ou país, a gente usa a nossa base de dados, que contém estudos científicos, dados de produtividade fornecidos por agências governamentais, e a gente tenta fazer a optimização, ou, digamos assim, a gente tenta reduzir o erro das nossas estimativas usando dados observados. Então, a gente faz essa calibração ou melhora da configuração dos nossos parâmetros para aquela determinada região, que pode ser uma IPCC zone, ou pode ser um estado ou um país. Próximo. Um passo seguinte à calibração é a validação do DNDC. Então,
essa validação é um processo onde a gente faz a quantificação do nosso erro e do nosso viés com os dados de validação, que são basicamente um conjunto de estudos independentes dos dados ou do conjunto de estudos usados para calibração. E então, com esse conjunto de estudos independentes, a gente consegue ter uma quantificação do erro e do viés, e esse é um processo muito importante que segue as diretrizes dos protocolos Vera e CARCEP, para que a gente possa ter uma ideia do quão, da qualidade das nossas estimativas. Próximo. Falando um pouco sobre essa parte da validação do DNDC, é importante fazer a quantificação da incerteza e da variabilidade. E eu trago essa analogia do alvo e dos dardos, para ficar um pouco mais simples de entender. Basicamente, se jogarmos os dardos em um determinado alvo, a gente provavelmente vai ter uma dispersão, dada a qualidade da pessoa que jogou os dardos, e essa dispersão dos dardos no alvo é o nosso erro. Se a pessoa for muito boa em jogar esses dardos no alvo e os dardos ficarem muito próximos do centro, o nosso erro vai ser muito pequeno. E é interessante fazer a abordagem de que se os dardos estiverem em uma determinada localização longe do centro, a gente tem esse bias ou viés, que é geralmente quando a gente tem essa inclinação dos valores a valores longe, ou digamos assim, com esse viés dos dados observados. Próximo. E é importante lembrar também que, conforme a quantidade de estudos e de dados que a gente tem na validação do modelo, a gente pode fazer a quantificação dessa incerteza, dessa distribuição do nosso erro. E aí, com essa quantificação da incerteza, a gente pode ter uma ideia do quão incerto, de quão variável as nossas estimativas são. E isso é muito importante para os programas de carbono. Próximo. Falando um pouco mais sobre esses tipos de incerteza, é importante lembrar que a gente tem diferentes tipos de incerteza. A primeira é a incerteza na amostragem, dada a variabilidade das propriedades de solo nos campos. É importante lembrar que a gente precisa tem toda essa incerteza dada porque que a amostragem precisa levar em conta. Nós temos a incerteza na quantificação dos métodos, que talvez diferentes laboratórios podem usar diferentes métodos na quantificação da matéria orgânica, e também tem a incerteza do modelo. Então, o modelo, ele leva em conta, ele tem a incerteza dos parâmetros, a incerteza das equações matemáticas, e essa é uma terceira categoria da incerteza do modelo. Próximo. E a incerteza ou a quantificação da incerteza do modelo permite o gestor do projeto de carbono ser mais agressivo ou mais conservador. Isso basicamente permite que, nesse exemplo que eu trago aqui, se a gente tem uma média de 2 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente para o projeto, a gente pode ir para uma prática ou para uma decisão mais conservadora, que a gente quer que pelo menos 90% dos campos tenham sequestrado 1 tonelada métrica de dióxido de carbono por hectare por ano. Então, essa quantificação da incerteza permite que a gente use técnicas, que a gente tome decisões mais conservadoras ou mais agressivas, e isso depende do gestor do projeto. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu estou deixando o meu e-mail aqui, caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. A Daniele Caizano fez uma pergunta sobre assertividade, acurácia e incerteza do modelo. Acho que você respondeu bem no último slide, mas, Daniele, vamos ver se você tem mais dúvidas, a gente deixa ali para o final, tá bom? Agora eu convido a Ingrid, da Cargill, para apresentar o programa Ressolo e falar sobre como eles estão abordando essa parte de medição do impacto positivo da regeneração do solo. Obrigada, Bruna. Bom, primeiro, obrigada também pelo convite de participar aqui com vocês nesse webinar.
Hoje, na Cargill, eu trabalho no que a gente chama que é uma linha de produtos e serviços de sustentabilidade, que a ideia é como que a gente pode criar soluções focadas no produtor para que a gente possa escalar a implementação de práticas de sustentabilidade na nossa cadeia. Então, como que a gente pode facilitar para o produtor e acelerar essa transição para sistemas mais sustentáveis? E o Ressolo, ele é o primeiro produto que a gente traz dentro dessa plataforma de soluções de sustentabilidade. O Ressolo, basicamente, ele é uma plataforma de soluções de sustentabilidade. Vocês vão entender um pouco por que a gente traz esse novo approach sobre soluções, sobre ser uma plataforma e não só um programa de sustentabilidade. Bom, primeiro para a gente entender um pouco por que de agricultura regenerativa, por que a gente foca em agricultura regenerativa na Cargill. Quando a gente olha na Cargill, a gente tem 3 eixos principais prioritários quando a gente olha para os nossos compromissos de sustentabilidade. Então, o primeiro eixo é o eixo que a gente chama de clima, onde a gente tem um compromisso tanto de reduzir as nossas próprias emissões, quanto de reduzir também as nossas emissões indiretas, que são aquelas que a gente chama do nosso escopo 3, que são super desafiadoras, como todo mundo que está aí nessa jornada sabe, porque a gente precisa exercer uma influência sobre redução, sobre intervenções naquilo que está além do nosso domínio direto. Então, a gente tem uma meta de reduzir 30% das nossas emissões por tonelada de produto comercializado até 2030. O segundo eixo que a gente tem aí dentro é o que a gente chama de uso da água e uso do solo, land use, onde a gente tem um compromisso de que a nossa cadeia vai ser livre de desmatamento a partir de 2030, globalmente para todas as cadeias, e mais especificamente para Brasil, Uruguai e Argentina a partir de 2025. Então, a gente também traz um grande desafio de como que a gente continua crescendo a cadeia, crescendo os nossos negócios, e o produtor também continua prosperando e crescendo os seus negócios, mas sem ter uma pressão pressionando e tendo supressão de vegetação nativa. E o terceiro eixo aí dentro também é o que a gente chama aí olha para a prosperidade dos produtores rurais também. Então, a gente, como uma trading, a gente tem um importante papel, que é um desafio, em muitos casos, de conectar a nossa cadeia com também nossos clientes, aqueles que também compram produtos, seja óleo, seja farelo, para que a gente possa conectar os produtores. Então, também trazer prosperidade e dar acesso a melhores mercados para esses produtores também. E por que eu estou citando tudo isso? Porque, se puder voltar um pouquinho, Bruno, por que eu estou citando tudo isso? Porque quando a gente olha para a agricultura regenerativa, ela acaba nos trazendo progresso nesses 3 eixos de prioridades. Então, a agricultura regenerativa é o que a gente chama de que é um win-win. Então, a gente tem um ganho tanto para o produtor quanto para a cadeia, para os outros stakeholders que estão dentro da cadeia. E por isso, a nossa visão é que a gente possa transformar a agricultura regenerativa uma produção que tem capilaridade e está implementada em larga escala dentro da nossa cadeia, de suprimentos, dentro da nossa, do nosso setor. E por que a gente acredita que a agricultura regenerativa ela é importante e por que ela avança nesses 3 eixos principais que eu citei? Então, primeiro, para a gente criar sistemas de produção de alimentos e bioenergia que vão ser mais resilientes e seguros, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de inovação e de práticas que vão nos trazer esse resultado ambiental, esse resultado para esses sistemas de produção. A agricultura regenerativa também ela é uma forma de empoderar os produtores nas diferentes geografias. Então, quando a gente está falando de você ter práticas e intervenções no seu sistema de produção que vão atuar sobre a biodiversidade do seu solo, sobre a biodiversidade do seu ecossistema, sobre a sua retenção de água no seu sistema, é uma forma de você estreitar a relação, que o produtor estreita a sua relação com o seu ecossistema. Ele começa a conhecer cada vez mais as particularidades do seu ecossistema e, com isso, ele também é empoderado na sua tomada de decisões. E também, por outro lado, voltando ao nosso papel
de estar bem centralizado, bem no meio da cadeia, também é a possibilidade de que a gente possa atender e ajudar os nossos clientes, o que a gente chama de clientes downstream, ou seja, aqueles que estão depois da Cargill, aqueles que a gente comercializa nossos produtos, sejam indústrias de alimentos ou de bioenergia, para que eles também possam avançar nos seus objetivos e compromissos de sustentabilidade. E a forma que a gente se propõe a fazer isso é proporcionando aos produtores soluções que visam facilitar e escalar a implementação de agricultura regenerativa aí nas suas, e para que eles possam avançar nas suas jornadas regenerativas. A gente pode ir para o próximo, Bruno. E aí, quando a gente olha para esses princípios, o que a gente considera como princípios básicos para a gente poder escalar a agricultura regenerativa dentro da nossa cadeia? Então, o primeiro ponto que é super importante, e principalmente nessa linha de produtos, de sustentabilidade, esse é o grande foco, e o Ressolo, vocês vão entender que ele também é muito focado nisso, é que as soluções elas têm que ser centradas no produtor. Então, a gente precisa colocar o produtor à mesa, escutar o produtor, entender as suas demandas, os seus principais objetivos, aonde ele quer chegar, as suas principais dores, e criar soluções que vão ser centradas e ajudar o produtor a avançar nessa jornada. É importante também que a gente incentive o progresso. Então, que a gente possa, seja conectar esses produtos ao mercado para que a gente possa incentivar e dar escala e tração a esses sistemas de produção por meio de oferta e demanda e por aí vai. Então, é muito importante reconhecer e incentivar esse progresso. Também é importante a gente promover tecnologia e inovação. Então, sejam não necessariamente o pacote tecnológico da agricultura que nos trouxe até aqui, a altas produtividades, a gente conseguir produzir, por exemplo, no Cerrado, o que anos atrás poderia ser inimaginável, mas não é o que nos trouxe até aqui, que necessariamente é o que nos vai levar adiante, é o que vai ser o futuro. Então, cada vez mais a gente demanda e precisa de tecnologia e inovação para criar novos manejos, novos insumos que vão trazer benefícios para esse sistema de produção. E, por fim, que é super importante, que eu vou tentar tocar aqui um pouquinho para compartilhar com vocês, é a gente definir o que a gente chama de definir o sucesso por meio de indicadores baseados em ciência. Então, cada vez mais é importante que a gente possa ter não só a ação de querer promover sistemas que vão ser mais sustentáveis, mais responsáveis, mas é importante a gente entender e monitorar o que está acontecendo e qual está sendo a eficácia do nosso impacto também com dados baseados em ciência. Pode ir para o próximo, Bruno. E aí, nesse contexto todo, que surge o Ressolo, que é a solução, é a nossa solução para a regeneração de solo, por isso Ressolo com muitas pessoas às vezes me perguntam, e a ideia é como que a gente cria essa plataforma com soluções, produtos comerciais que visam acelerar essa transição para a agricultura regenerativa. E aí no Ressolo, pode ir para o próximo, a gente trabalha com duas vertentes. Então, uma vertente é quando a gente está falando, a gente chama de Ressolo Transição, que é a transição de pastagens degradadas para a agricultura, quando a gente tem um sistema que vai estar degradado e possivelmente, potencialmente, esse é um sistema que, na verdade, ele está liberando carbono para a atmosfera e por falta aí da sua cobertura vegetal, da sua falta de pouca biomassa no solo, ele não está cumprindo aí o seu ciclo depois de também remoção desse carbono e completando todo o seu ciclo no solo, porque cada vez mais, na verdade, o que ele está acontecendo é degradando sua matéria orgânica e diminuindo esse estoque de carbono que ele tem no solo. E quando a gente olha o potencial que a gente tem por esse lado climático, então de essas áreas degradadas, a gente reverter essa situação e poder introduzir sistemas de produção bem manejados, onde cada vez mais a gente busca e implementa manejos para a gente aumentar nossa matéria orgânica no solo, aumentar o estoque de carbono no solo, a gente passa potencialmente de um sistema que está sendo um emissor para potencialmente um sistema que pode ser aí, ter uma remoção de carbono da atmosfera. Então, você ter um impacto positivo usando a agricultura como ferramenta para isso. E, além disso, quando a gente olha, ainda na transição, quando a gente olha
as emissões, não só o impacto climático, mas aqui eu também chamo a atenção para o impacto quando a gente olha para o uso do solo. Então, cada vez mais se discute, cada vez mais é uma tendência e uma necessidade a gente falar sobre redução de desmatamento, zero desmatamento, e quando a gente está falando de áreas degradadas sendo convertidas para a agricultura, essa vem potencialmente ser uma solução para que a gente possa continuar expandindo, produtores possam continuar expandindo suas operações, mas diminuindo essa pressão sobre vegetação nativa. Então, a Embrapa fala, tem vários números por aí que rondam, mas a Embrapa fala nos seus últimos números de cerca de 45 milhões de hectares de pastagem que estão sob algum nível de degradação e que têm uma aptidão agrícola para serem convertidos para a agricultura. Então, a gente está falando aí de crescer praticamente 80%, um pouquinho mais, da nossa área agricultável, sem precisar expandir para áreas de vegetação nativa. Então, além do benefício climático, o benefício quando a gente olha para o uso do solo é gigantesco quando a gente está olhando essa transição. E aí o ressolo manejo, a gente pode ir para o próximo, é quando a gente está falando da implementação de práticas de agricultura regenerativa em áreas que já estão estabelecidas. E aqui a gente fala de novos manejos dentro da agricultura, ou então a melhoria de manejos que já estão sendo implementados. Então, esse daqui é um exemplo que depois, dessa foto que depois eu vou citar um pouquinho quando a gente está falando de dados, mas a ideia é como que a gente pode olhar novos manejos que vão trazer um impacto positivo para esse sistema de produção, ou como que a gente pode melhorar aqueles manejos que já estão sendo implementados. E aí dou um pouquinho do spoiler que quando a gente está falando de melhorar esses manejos que já estão sendo implementados, a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver dados, se a gente não tiver mensuração. A gente pode ir para o próximo. E aí, quando a gente está falando de manejo, de ressolo manejo, a gente está olhando basicamente para 5 manejos e 5 intervenções, que é o que a gente considera aí dentro do scope, e também de acordo com aquilo que a gente consegue medir também o impacto disso. Então, a gente olha para não revolvimento de solo, então, não ter um distúrbio na estrutura física do solo por meio de gradagem, enfim. Culturas de cobertura ou cultivos consorciados, então, principalmente culturas de cobertura onde a gente tem oportunidades de, em vez de você não ter uma segunda safra e deixar o solo ali em pousio, então a gente implementar uma cultura de cobertura onde você está tendo um incremento a mais de matéria orgânica no solo, ou então cultivo consorciado, como a gente tem visto crescer muito e ver um potencial muito grande, principalmente para o milho. Integração lavoura-pecuária também, então, principalmente, além dos benefícios de aumento de matéria orgânica no solo, também os benefícios quando a gente olha para a prosperidade dos produtores, então aumento de potencial de produtividade e rentabilidade dentro daquela mesma área também são muito importantes. Rotação de cultura, que é um pouco diferente do que a gente tem no Brasil hoje. O que a gente tem no Brasil hoje é uma sucessão entre culturas, entre soja, milho ou soja, algodão, e o que a gente propõe aqui é a gente ter planejado uma rotação de cultura. O que isso quer dizer? Ali num período de 3 a 5 anos, que haja um planejamento para que cada talhão da fazenda, a cada ano, ele tenha uma rotação com uma terceira cultura. E aí, de maneira que nesse período você consiga rotacionar sua área toda, tendo esse planejamento de a cada ano introduzindo novos talhões nessa rotação. E a gestão eficiente de nutrição de plantas, então, que a gente pode trabalhar com 2 vertentes. Uma vertente é quando a gente trabalha com os fertilizantes de alta tecnologia, então, por exemplo, fertilizantes nitrogenados com tecnologia de inibição de urease, enfim, outros que vão ajudar a planta a poder ter uma maior eficiência no uso desses nutrientes, usando a mesma quantidade da matéria-prima, ou seja, potencialmente você produz mais, usando a mesma matéria-prima, e aí a sua intensidade de emissão por tonelada produzida de produto ela vai ser menor. Ou então, quando a gente fala na associação de micro-organismos na paranutrição de plantas. Então, como bactérias que ajudam a planta a fixar nitrogênio, e aí, potencialmente, você pode substituir parte do seu fertilizante nitrogenado, ou micro-organismos que vão ajudar na solubilização de fósforo, e, teoricamente, você pode também compensar isso aí no seu manejo nutricional das plantas. E aí, consolidando isso, a gente pode ir para o próximo, Bruna. O que a gente fala como que toma corpo essa plataforma. A gente
a consolidação de tudo isso é o que a gente traz, que é essa plataforma que é focada em 3 diferentes pilares. Então, o primeiro pilar é que tem que existir uma assistência técnica agronômica voltada para a agricultura regenerativa para o produtor. Então, aqui a gente não está falando de sobrepor a assistência técnica que o produtor muitas vezes já tem, seu próprio consultor, seu próprio agrônomo da fazenda, mas que a gente possa vir e contribuir, complementar com um olhar voltado para a agricultura regenerativa, onde podem estar existindo novas oportunidades. Então, seja numa cultura de cobertura, por exemplo, eu já faço uma cultura de cobertura, mas será que não existe outra espécie que a gente pode introduzir? Ou será que ali tem uma janela, que eu citei antes, tem uma janela de plantio de segunda safra muito curta, então eu não consigo fazer 100% da minha área? Poxa, será que a gente não pode introduzir uma nova cultura aqui? E por aí vai. Então, a ideia é como que a gente tem uma assistência técnica para ajudar o produtor a ter esse olhar para a agricultura regenerativa e identificar oportunidades. Consequentemente, com essa elaboração de um plano agronômico, o resultado desse apoio técnico é a elaboração de um plano agronômico, do que a gente chama de intervenções, para esse sistema de produção. Consequentemente, gera-se a necessidade por insumos que vão ser necessários para a implementação dessas práticas. Então, eu estou falando de sementes de cultura de cobertura, de biológicos, de fertilizantes de alta tecnologia e por aí vai. E a ideia é que a gente desenvolver um portfólio de insumos do Resolo, que são justamente esses insumos que o produtor vai precisar para implementar essas práticas. E por que desenvolver um portfólio de insumos? Porque, mais uma vez, a nossa função aqui é facilitar da escala. Então, como que a gente usa a estrutura comercial também da Cargill para facilitar o acesso a esses insumos, seja por meio de promover barters, então trocas de insumos por grão, que para o produtor às vezes é uma facilidade muito grande, seja poder dar um prazo maior de pagamento, um prazo safra. Então, como que a gente usa a estrutura comercial da Cargill para que a gente possa facilitar o acesso e dar escala ao acesso desses insumos? Em alguns casos, principalmente quando a gente está olhando para o investimento na transição de pastagem para a agricultura, é necessário um investimento disso, é necessário muitas vezes ter um incentivo nesse investimento. E por isso a gente traz ferramentas financeiras baseadas em finanças verdes, então, de fundos que têm, a ideia são fundos de impacto, então, fundos que visam ter taxas mais atrativas e também a estruturação da ferramenta financeira ser mais viável para o produtor fazer esse tipo de investimento. Então, por exemplo, para a transição de pastagem para a agricultura, a gente desenvolveu uma ferramenta que o produtor ele tem um longo prazo de pagamento, ele tem um período de carência, justamente para que ele seja incentivado e também faça esse investimento com uma saúde financeira que é muito importante. E o quarto elemento aí dentro é a mensuração das emissões e remoções desses sistemas de produção. E aí, a gente pode ir para o último, Bruno, que eu queria um pouco compartilhar o porquê que a gente, dentro dessa plataforma e dentro desse programa, por que a gente acha importante, por que a gente entende ser importante e investe nessa mensuração de impacto. Um pouco porque lá atrás eu falei um pouco sobre a gente não só implementar novas práticas, mas a gente também melhorar práticas que estão sendo implementadas. Então, no Brasil, a gente sabe que quando a gente olha para a agricultura regenerativa, a gente tem um baseline consideravelmente alto. Então, quando a gente olha o nível da onde a gente parte, do nível de práticas que a gente já implementa há vários anos e por aí vai, a gente sabe que isso é alto. Mas, por outro lado, também existem uma variedade enorme de práticas e intervenções que a gente pode implementar, mas que tecnicamente elas vão ser mais complexas. E por tecnicamente elas serem mais complexas, elas têm um potencial também de resultado grande, mas que a gente precisa de dados para a gente poder entender o que é que está acontecendo no campo. E aí é o que eu costumo falar da gente mudar um pouco nossa página, de ser menos guiados por práticas, menos practices driven, para a gente ser mais guiados por dados. Então, a gente ser mais guiados pelo resultado, pelos outcomes aí desses sistemas. E quando eu falo dessa mudança, aqui é um exemplo. Então, essa foto, ela representa um pouco isso. Essa primeira foto, ela é um sistema que o produtor ele já não faz um revolvimento de solo. Então, que aqui no Brasil, muitas vezes,
a gente costuma chamar de um sistema de plantio direto, é um pouco complexo, porque a gente sabe que aí estaria faltando algumas pernas aí no sistema de plantio direto, não só revolver, mas vamos chamar aqui que é uma área que não está revolvendo o solo. E essa área que ela não está revolvendo o solo, eu não vejo suficiente palhada ou suficiente cobertura no solo, mesmo que o produtor não está incorporando essa palhada ou essa cobertura no solo. Ele está fazendo a sucessão de cultura ao longo do tempo, mas a gente não está tendo suficiente cobertura do solo aqui. Já na segunda foto, o que a gente tem? Seria um mesmo sistema de produção, onde ele não tem um revolvimento de solo, mas a gente está conseguindo ter uma cobertura de solo suficiente para garantir umidade do solo, para garantir temperatura no solo e por aí vai todos os outros benefícios. Então, a gente precisa virar um pouco a página de ser apenas guiados implementa um não revolvimento de solo, dá um check nessa caixinha. Para que tipo de não revolvimento ele faz? Ou então, eu acho que um exemplo muito bom disso é culturas de cobertura. Então, a gente sabe que cultura de cobertura tem um benefício muito grande para o sistema de produção. Mas quando a gente olha as diferentes variedades, espécies que a gente tem de culturas de cobertura, ou densidades de semeadura, ou épocas de semeadura, e por aí vai, são inúmeras variáveis que vão trazer resultados diferentes. Resultados diferentes também dependendo da região que ele está. Então, a gente precisa ser menos guiados por ele implementa cultura de cobertura, dá um check nessa caixinha, para ser mais que tipo de cultura de cobertura, como, quando e onde. Então, para que a gente possa chegar aí sim nos impactos e nos resultados que a gente busca, que são, falo isso como Cargill, mas eu acho que se a gente olhar como setor como um todo, são bastante ambiciosos, a gente tem desafios bem grandes aí pela frente, climáticos, enfim. Então, cada vez mais a gente vai precisar de ter dados para que a gente possa ter soluções, entender melhores manejos, o que é mais eficiente e o que vai ter um maior potencial de impacto realmente, que é o que a gente busca. Então, Bruna, a gente pode ir para o último. Queria agradecer mais uma vez o convite, mais uma vez a participação. Também para a gente é super importante essa parceria com a Regrow, então da gente estar usando o MRV da Regrow também no nosso programa. E fica aqui um convite para todo mundo, acho que se juntar a gente nessa jornada regenerativa. Quem quiser saber mais depois sobre Resolo, mais informações, também estou super à disposição para a gente se conectar depois. Obrigada. Muito obrigada, Ingrid. Vou compartilhar aqui 2 perguntas rapidinho, a gente já passou do tempo, fiquem à vontade quem quiser ficar mais um pouquinho. Uma pergunta que foi direcionada para a Ingrid e uma pergunta foi direcionada aqui para a gente da Regrow. Ingrid, você acabou cobrindo um pouco isso, acho que no teu último ponto sobre nutrição ali das plantas, mas foi feita uma pergunta sobre qual a sua visão do uso de bioinsumos, se quiser falar um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, acho que dentro de bioinsumos a gente tem um universo gigantesco. Então, a gente tem bioinsumos que são tratados e produzidos on-farm, a gente tem produtos de prateleira, vamos chamar aí entre aspas, e por aí vai. Mas eu acho que, de maneira geral, sem entrar nessas especificidades, eu acho que os bioinsumos, eles vêm cada vez mais como uma ferramenta para o produtor ele poder integrar o ecossistema dele. Então, quanto mais a gente consegue não causar distúrbios nesse ecossistema, quanto mais eu consigo introduzir micro-organismos que vão ajudar, seja no controle de um inimigo natural, seja apoiando a planta ali nutricionalmente também, mais eu consigo tornar esse sistema com diferentes micro-organismos que se relacionam entre si, e essa rede, ela é mais resiliente. Quanto mais a gente simplifica o processo, quanto mais a gente simplifica um sistema de produção, mais vulnerável ele fica com o tempo. Então, eu acho que os bioinsumos, eles são uma super importante ferramenta para que a gente consiga incrementar essa rede de relacionamento e de interações entre os micro-organismos dentro do sistema. Obrigada, Ingrid. Aqui foi feita uma pergunta para o time da Regrow. Qual o valor do investimento para usar a plataforma da Regrow e se existe como usar e se tem como usar para avaliação de pequenas áreas para acompanhamento de um projeto específico?
O modelo de negócio da Regrow, ele é baseado na área do projeto, então a gente não toca em nada de resultado de carbono, nosso modelo de negócio também não está associado a isso, até isso é que gera e que nos dá essa transparência e lisura nos projetos e faz com que o nosso modelo, metodologia seja aprovada, né, nas certificadoras, porque não tem esse conflito de interesse. Falando sobre a avaliação de pequenas áreas, nada impede de você usar as plataformas da Regrow para áreas menores, mas no fim das contas ali, a gente é o provedor de tecnologia, e aí para você submeter um projeto, você vai ter que ter um desenvolvedor de projeto, né? Você, dependendo do protocolo que você vai submeter o projeto, vai ter que ter uma amostragem de solo inicial, que o DNDC não precisa, mas o protocolo pede. Então, considerando a soma de todos os custos, normalmente um projeto desse faz sentido quando você tem áreas agregadas, quando você se junta a outros produtores por meio de cooperativas e você tem um projeto com áreas maiores, tá? Boa, tem uma pergunta aqui também. Nos modelos da Resolo e da Regrow, a biodiversidade do solo é considerada? Além disso, qual é o parâmetro para a calibragem regionalizada da Regrow? Ingrid, quer falar um pouco sobre essa parte da biodiversidade do solo? Quero. Bom, a gente tem planos de ter pilotos dentro do Resolo para a gente testar esses indicadores de biodiversidade no solo. A gente sabe que hoje existem metodologias que vão olhar para, por exemplo, a metagenômica do solo, e que isso ainda são metodologias que são bastante caras, e por isso a gente volta no ponto entre escala e o que é viável, enfim. Mas existem outras metodologias que elas são mais acessíveis, como um BioAS, por exemplo, desenvolvido pela Embrapa. Então, a gente tem sim esse plano, mas eu digo que inicialmente é um piloto para testar e também entender esses indicadores, para depois a gente poder começar a adotar isso mais mainstream. E para finalizar a pergunta aqui, qual é o parâmetro para a calibragem regionalizada da Regrow? Como a gente falou ali, o processo de calibração e validação do modelo de solo regionalizado é bem complexo. Ele passa ali por 3 critérios, né? Então, o ingrediente, a cultura que está sendo plantada, o local específico, porque muda totalmente dados de clima, dados de solo, e a prática agrícola adotada para saber como que essa dinâmica dos micróbios muda no solo. Então, sempre que a gente vai fazer o processo de calibração e validação, o nosso principal desafio como empresa é ter acesso a dados locais. E não é qualquer dado, né? A gente precisa de dados revisados por literatura, para os estándares aceitarem. Então, o processo ele é complexo e ele exige acesso a dados, por isso que a gente está sempre trabalhando, investindo em parcerias estratégicas nas regiões que a gente começa a operar. Gente, eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas pelo tempo não vai dar tempo de responder tudo. Eu vou deixar o meu contato aqui, além do contato, né, dos palestrantes, e a gente está totalmente aberto para conversar em reuniões, para entender a necessidade de cada um de vocês e terminar de responder todas as perguntas. A gente também tem as perguntas aqui, também posso mandar por e-mail, tá? Para conseguir responder todas as dúvidas aí. Então, fica o meu agradecimento em nome da Regrow, primeiro a todos os participantes aqui inscritos e presentes no webinar, a todos os painelistas que toparam entrar nesse webinar com a gente. Obrigada, Ingrid, obrigada, Bruno, obrigada, Daniel. E, finalmente, ao Agtech Innovation e ao Land Innovation Fund, que nos possibilitaram a realização desse evento. A gente vai mandar a gravação para todos e, novamente, muito obrigada.